O patrão ficou maluco. Forneria Original agora com cupom CHARLA10 ilimitado. Peça sua pizza, meu parceiro. É nóis. Prepara pro corte da thumb? Posso começar? Pode, começa aí. Vamos lá. Isso é muito feio, Marcelo, cara. no Flusão, é uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Em que lugar? Aí a gente pode elencar. Porque você tá falando da história do futebol, da história, né? História do futebol não brasileiro. na história recente. Que a gente, Mas nessa lista dos história maiores aí tem recente, quantas a gente teve- contratações? Hã? Nessa lista dos seus das maiores A contratações? maior contratação da história do futebol brasileiro, Romário pelo Flamengo em A 1995. segunda maior, Que ele era o Ronaldo melhor pelo jogador do Corinthians? Acho que sim. O Gaúcho. Eu acho que foi o Gaúcho a terceira. Não, pelo Tava- rendimento é o o Gaúcho Ronaldo. jogava mais, né? A gente, tem Tava a gente não pode analisar o rendimento. O Não, Ronaldo... impacto. Não, a gente pode analisar o impacto, porque no Marcelo a gente não tem como analisar o rendimento, entendeu? Ainda, é verdade. É porque assim, o Ronaldo chega parado lá treinando no Flamengo, parado. É. E o Gaúcho, por exemplo, chega, tava jogando no Milan Tava e vem jogando. pra cá. Mas o Ronaldo é um nome muito pesado. Eu né? acho que o mais- Ronaldo muda a história do Corinthians. Isso aí é o pós, Não, né? isso é o pós. Isso é o Mas eu acho- pós-venda. Mas eu acho que no impacto, a chegada do, Porque também é aquilo que o Tadeu falou. Ronaldo é maior. É, a Porque gente o Romário também no Flamengo não O Ronaldo não é mais- campeão de de títulos nada. O relevantes. pós-venda do Romário é ruim. O pós-contratação do Romário é ruim. Ele fez muito gol, mas pro clube é ruim. O momento que o Romário chega, Ele é é o melhor jogador do Ele é o melhor do mundo. Ele foi o jogador em mais alto nível contratado pelo futebol brasileiro. Exatamente. No momento em que foi contratado. É, porque ele tinha 27 anos, melhor do Campeão mundo, campeão do do mundo, mundo. pelo Brasil. Então, acho que esse posto do Romário aí é inalcançável. Né? Pra mim é abaixo. Quem? Deco. Tem o Deco. Pra mim é abaixo desses nomes, mas tá entre as grandes contratações. O Deco tem aquela situação. O Deco é uma puta Ele contratação chega também. jogando, ele não tava machucado, nem parado no Chelsea. Ele se machuca muito no Flu, né? Mesmo assim, determinante pro título de 2012. É de 10 ou de 12? É de 10? 10. É de 10. Eu lembro que ele, quando ele pôde jogar, ele participou muito e ajudou muito. Mas é um nome muito internacional, né? Tava no Chelsea, tinha sido campeão inglês, campeão pelo Barcelona. Forlan no Inter foi a grande contratação. Quando mas chegou, já era- chegou impactado pela Copa de 2010. Pela Copa 2010, né? foi o melhor Ele jogador da melhor Copa. Que ano que ele foi contratado pelo 2011, não? Na sequência, né? 12? 2012. Inter? É. Tem o Sidorf nessa Tem o onda Sidorf aí. no Botafogo. Lembrando que a gente tá falando sobre as contratações em relação ao impacto. Porque, por exemplo, Pra se mim, você... O Imperador no São Paulo, em 2008, né? É, o Imperador no São Paulo, mas a gente sabia que era um período curto, né? Era A gente sabia emprestado. que era emprestado. E lembrando que a gente tá analisando a contratação no momento do impacto. A chegada. Por exemplo, o Fred é muito maior pro Fluminense do que o Deco. Só que a chegada do Deco era mais impactante. O Fred chegou. O Fred chega depois de ter ido pro Lyon, até foi Também, bem. não, mas o Fred Também chega num impactante. momento de carreira que ele poderia estar indo pra outro clube europeu. e vir pro Isso Flu, aí, né? é. Em 2009, ele chega e ele Mas não ele não era velho, um. né? Ele não era já. Ele já tinha perdido um pouco de espaço no Lyon. Tipo o caso do não era- Benzema, que tinha surgido. Então, não era um hiper. Não, craque Mas do era um cara futebol com idade europeu. pra queimar muita lenha lá fora ainda. Mas mas assim, o Marcelo- impacto... O Marcelo é um dos jogadores mais vitoriosos Então, da história do Real Madrid. Exatamente. É que a gente, ao longo do História do programa, clube. a gente vai o maior poder... clube do planeta. Sim, a gente vai poder separar isso. Tô até vendo quantos títulos ele tem O aqui. impacto da chegada do jogador pelo tamanho que ele construiu. Aí, alguém lembrou aqui, acho que foi o Matheus, antes de começar, Daniel Alves. Chega no São Paulo, O maior vencedor da do história mundo, do né? futebol. Jogando, né? É. Tá em acho que não é nem só jogando, ele é mesmo, né? Que conquistou mais. São Paulo, e sempre falou, eu sou São Paulino e tudo mais. Um Morumbi lotado, uma festa assim, uma das maiores festas que já vi pra um jogador, uma chegada, e o pós-contratação foi um fracasso. E tem a tragédia Então, agora, né? então. Não, mas sem contar o que aconteceu Aí, agora. E eu vejo. Tá preso. Eu vejo. Não, eu vejo Aí duas recebe diferenças. São Paulo. Eu vejo uma diferença grande nessa contratação, por exemplo, do Daniel Alves e do Marcelo. Não falando em relação a como o jogador vai render, porque a gente não sabe como o Marcelo vai render Marcelo, também. pra galera Tem a que semelhança. Tá se recuperando de uma contusão, né? Tem a semelhança em relação a lateral meio-campo, né? Porque fica na dúvida se vai jogar por dentro ou se vai jogar como lateral. Então, mas nisso aí, por exemplo, eu acho que o Marcelo tem muito mais talento pra jogar no meio-campo do que o Daniel Alves. Então, mas fica na suposição. O Marcelo, porque a pra gente mim, ele não o joga no Marcelo, meio campo, o né? Marcelo é um craque. Sim. Pra mim é craque. Porque você tem diferente de bons jogadores e craque. Eu acho o Daniel Alves um excelente jogador. Marcelo é craque. Tô dizendo de talento com bola no pé. Exato. Pra mim, tem uma diferença de futebol Só aí. que Marcelo e Daniel Alves
Aí já O quer próprio, lado Daniel, uma parecido. o próprio Daniel Alves já tinha sido testado no meio em então, outro momento da carreira. Diferente, O por exemplo, do Marcelo, não. Felipe, a gente falou aqui que depois que migra pro meio campo, ele joga de meio campo até o final da carreira, não muda mais. Marcelo no Real Madrid, às vezes, quando o jogo pedia, ele ia por dentro, mas ele voltava pra lateral. E é muito, e o Daniel é também. muito diferente você ser um craque na lateral e um craque no meio de campo, porque o espaço é menor, você tá vindo o jogo Agora, de frente. o Marcelo, mas todo mundo... Cabe uma adaptação. Eu acho que não é simples. Eu acho que não, pelo o Marcelo- talento e bola no pé, eu acho que o Marcelo pode se adaptar. O Marcelo a ser tem esse grande lado. meio-campo no Brasil. Todo mundo que acompanha o futebol sempre falou: pô, vai se migrar pro meio-campo, vai dar um baita do meio-campo. Porque tem muita qualidade, tem muito talento. O Daniel, ele tinha aquela coisa de, às vezes na seleção, jogar numa segunda linha, às vezes no próprio Barcelona, no PSG, jogar numa segunda linha. Tinha alguém lá atrás marcando mais pra ele, ele mais solto. Teve aquela Copa América de 19 que ele ganha o prêmio de melhor jogador da Copa América, né? E aí depois daquilo ele chega pedindo: eu sou o 10. Pediu pra chegar no São Paulo pra ser o 10. Com o Diniz, bom lembrar disso, com o Diniz ele tem um momento bacana. Tu lembra que... Tá decepcional, mas o momento mas o momento bacana. titular. Quem? O Daniel. Com o Diniz. Lembra que tem aquele jogo que... Mais de um jogo, Flamengo e São Paulo, uma série de jogos, onde ele janta o Gerson. Isso aí. A galera fala, porra, até o Mano falou, porra, Gerson, o Daniel te atropelou nos jogos aí, você não fazia isso mas e tal. Tecnicamente, eu acho o Marcelo superior ao Mas ninguém Daniel tá Alves. discutindo isso, Cantarelli. Mas eu tô Tecnicamente, ele discutindo isso, porque se é pra fazer uma outra posição que não é dele. Então ele, pra mim, tecnicamente, ele se adapta muito mais a ser um meia do que o Daniel Alves. Eu acho que só vendo na prática, porque assim, você tira o cara da lateral e coloca no meio, em tese por conta da parte física, porque não aguenta... Eu comparo mais... Não aguenta e voltar. Só que tem um problema. Hoje no meio, por exemplo, o Marcelo certamente vai ser, jogando no meio, vai ser o cara mais visado no meio campo do Fluminense. Sim. Ele vai ter que ter uma agilidade... Pra jogar de costas, Pra jogar de costas. Então, assim, cabe uma adaptação... Eu comparo o Marcelo ao Felipe, cara. Não, eu não consigo comparar o Marcelo. Tecnicamente falando. Eu não consigo comparar o Marcelo Felipe, porque o Felipe jogou muito tempo no meio. O Marcelo, Marcelo nunca jogou no meio. Com quantos anos o Felipe foi pro Flamengo? Foi 2004, 2003, né? O Marcelo foi jogar 34 agora. O Marcelo foi jogar no meio agora no Olympiacos e não conseguiu. Sim, mas com quantos anos o Felipe foi pro Flamengo ali? Não sei a idade. Eu tenho que ver a idade do Foi em Felipe 2003 que ele veio. Mas já jogava no meio na Turquia, de onde ele veio, né? Sim. O Felipe vira meio campo no Mundial de 2000, oficialmente. E aí chega o Gilberto experiente, o Gilberto Giba, campeão da Copa do Mundo, e aí o Felipe vira camisa 8 do Vasco no Mundial de Clube de 2000 aqui no Rio de Janeiro. Quer ver, ó? Dali em diante ele é meio campo até o final da carreira. Títulos do Marcelo. 26 anos ele chega pra jogar no meio de campo. Joga bem mais cedo. Bem mais cedo, entendeu? Títulos do Marcelo. Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 2014, 2016, 17, 18. Ou seja, são 4 mundiais de clubes que ele tem. Liga dos Campeões da Europa. 1, 2, 3, 4, 5 ligas dos Campeões da Europa. Supercopa da UEFA, 3. A Liga Espanhola, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes campeão espanhol. 2 vezes campeão da Copa do Rei. Aí, Supercopa da Espanha e etc, né? Fora a história que ele tem na seleção brasileira, disputou 2 Olimpíadas, foi prata nos Jogos Olímpicos e bronze nos Jogos Olímpicos também, e tem a Copa das Confederações de 2013, já que o Brasil não é campeão mundial desde 2002, né? Agora, é isso. Esse é o tamanho do currículo do Marcelo, ou seja, 5 Champions. Exato. Na bagagem. Mas é que eu tô falando, isso serve pra gente botar ele, de repente, se eu não no me top engano, 3, o Seedorf top tem 5. 5 também, não tem? Seedorf tem pelo Ajax, pelo Milan, pelo Real Madrid. Vamos ver aqui. Pode ser. Mais de uma pelo Real, né? O Real, ele tem aquela de 98 contra o Vasco, e de repente 2000. Pelo Ajax, ele tem a primeira dele. Não ganhou pela Inter. Ganhou uma no Milan. Eu tenho uma expectativa muito grande, porque eu repito, eu acho o Marcelo com a bola no pé, como achava o Seedorf, eu acho o Marcelo craque. Sim. O Marcelo é craque. A minha questão do Marcelo é só com a parte física.